Fala aí, galera, diretamente aqui do quarto do Ituzinho. Vou relatar o meu parto. Enfim, consegui um pouquinho de coragem. Eu vou te explicar por que coragem ao longo do vídeo para falar sobre o meu parto. Primeiramente, queria dar Feliz Dia das Mães para todas as inscritas do nosso canal. Dizer que vocês são lindas, maravilhosas, que Dia das Mães são todos os dias. E para os inscritos, né, para os homens, que valorizem suas esposas, mães, suas vovós, que elas são muito, muito especiais. E sem as mães, sem as avós, a gente não seria nada, não é mesmo? Vou começar, né, a falar do meu parto 2 dias antes, mais ou menos. Foi no dia 1º de janeiro. Eu comecei já de noite, já de madrugada, eu comecei já a sentir um pouquinho de contrações, mas eram bem levinhas e na madrugada, né? E de manhã, óbvio, né? Toda mãe de primeira viagem, não sabe como é que é, já tava meio que ansiosa, todo mundo ansioso. Mais ou menos umas 2 horas da tarde, foi eu e Gustavo pro hospital para poder avaliar, ver se era a possibilidade já de iniciar um trabalho de parto. E chegando lá não era um alarme falso, o Heitor só tava avisando que ele estava a caminho. Voltamos para casa, fiquei dia 1º, o resto do dia 1º e dia 2 aqui nessa situação, né, de alarme falso, poucas contrações, dores não tinha, era mais cólicazinhas, assim, que uma bolsa de água quente resolvia nas costas, né, que eu sentia muitas cólicas na lombar. Já na madrugada do dia 3, no dia 2 pro dia 3, eu comecei a sentir umas contrações mais regulares, mais frequentes, né? E aí eu levantei, eu tava dormindo na sala, porque aqui em casa são 2 andares, então eu preferi dormir na sala, que eu não tava nem conseguindo deitar, gente. Minha barriga tava gigantesca, como vocês vão ver aí na foto. E eu não conseguia deitar, não conseguia respirar, não conseguia nada. E aí, na madrugada do dia 3, eu fui ao banheiro. E quando eu fui ao banheiro, o que aconteceu? Minha bolsa estourou. Era mais ou menos umas 3h30 da manhã. E aí eu avisei o Gustavo, me arrumei calmamente, tomei meu banho e tal. Eram 4h pouca da manhã, a gente saiu de casa para poder ir pra maternidade. E pegamos um Uber mesmo, e no meio do caminho começou a descer mais líquido, né? Coitado do Uber. Acabei molhando o Uber. Não muito, mas molhei sim um pouquinho. E chegou no hospital, eu tive o Heitor pelo hospital público, né, que é um hospital pelo SUS. E chegando lá eu passei por um sistema de triagem, né, que eles dão prioridade a quem realmente já tá necessitando, né, de atendimento para pro parto. Aí eu cheguei lá, eles me mandaram pra uma sala de relaxamento, que não tinha nada de relaxamento, eu tava super tensa porque eu tava sozinha, tava eu e outras mulheres. O Gustavo ainda não estava no quarto comigo, mas eu estava lá esperando uma outra sala, né, de parto ser vagada, ser limpa pra gente poder entrar. E eu tava me sentindo muito sozinha, então eu acho que eu fiquei lá desde, sei lá, 5, 6 da manhã até umas 10 horas, assim, da manhã. Eu tava ficando bem, porque tava aumentando muito, tava sentindo muitas dores. Não tinha ninguém lá comigo, né, me apoiando, me orientando. Vez ou outra entrava um enfermeiro, fazia cardiotoco, né, que é quando eles escutam o coração do bebê pela barriga, fazia o toque. Eu tava começando a evoluir, e aí eu acho que era umas 10 horas da manhã, mais ou menos, o Gustavo entrou. Eu toda hora perguntava pra ele se ele podia entrar, quem podia avisar pra ele que eu tava bem e tal. E eu sabia que ele tava extremamente preocupado. E aí chegou a hora que ele entrou, a gente foi pro quartinho, lá, né, pra sala de parto. E ficou só eu e ele na sala de parto. De tempo em tempo entrava um médico para fazer o toque, para verificar o coração do nenê. E assim foi indo, gente, até 7 horas, 6 horas da noite, que eu lembro.
Eu tava sentindo muita dor, muita, era uma dor insuportável, insuportável mesmo. Mas eu sempre pensava assim na minha cabeça, né? Não, o neném tá vindo, ele tá chegando, ele vai chegar com muita saúde, essa dor vai passar, e eu sempre respirando, vai passar, vai passar. Eu tava muito cansada, sem energia nenhuma, porque eu já tava 2 dias dormindo muito mal. Tanto é que no meio entre as contrações, né, que passava as contrações, eu cochilava, gente, era impressionante. Eu tirava um cochilo de 1 minuto e sonhava em tudo, pra vocês verem, terem noção do meu cansaço. E assim foi indo, o Gustavo sempre, sempre ao meu lado. Ele, tadinho, ele fez massagem, ele me deu, ele falou palavras de incentivo, sabe? Estava ali do meu lado, segurando minha mão, falando, amor, você vai conseguir? Você vai. Eu até. Desculpa, fico um pouco emocionada. Você é forte, você vai conseguir, nosso neném tá vindo aí. Você aguenta, você vai conseguir, nosso neném tá vindo aí, você é forte. Ele sempre me segurando, me abraçando, me dando apoio, perguntando pro médico e aí como é que ela tá, como é que a gente pode fazer. Isso foi de 10 horas às 6 horas, mais ou menos, 6h30. E aí, só que deu mais ou menos umas 2 horas, eu tinha entrado na dilatação 6. E quando deu 6 horas, 6h30, ainda tava na dilatação 6. E aí eu perguntei ao médico, falei, olha, a gente já tá 4 horas na dilatação 6, não tá evoluindo. Como é que a gente vai fazer? Ele, não, vou te dar uma adrenalina aqui no soro, vou te dar não sei o que lá no soro. E eles começaram a botar um monte de estimulante, né, no soro para ver se estimulava mais ainda o trabalho de parto. E aí ele falava, não, espera meia hora, se não vier, a gente vai fazer isso, me dá mais meia hora. Imagina, gente, mais meia hora com dor, mais meia hora com dor. Imagina uma cãibra, sabe? Cãibra dói muito pra quem já teve cãibra, quem costuma ter cãibra. Imagina uma cãibra na barriga um pouquinho mais potencializada, era mais ou menos isso as contrações. E e aí eu falei pra ele, assim, quando passou o tempo, falei, olha, não dá mais pra mim, eu tô sem energia, não tá evoluindo. Se isso acontecer, se ficar mais tempo assim, o que a gente vai ter que recorrer? Aí ele, não, a gente vai recorrer à cesariana, porque é a última opção no SUS, né? Mas, se tiver que acontecer, a gente faz. Mudou de turno, aí quando muda de turno, é que ferra de vez, né? Porque você tem que passar pelo processo tudo de novo, e aí você tem que convencer, né, a outra equipe médica de que você já não tem mais condições de continuar o parto normal e tal, e que você foi indicada a parto cesariana. E aí os médicos vão protelando. Tá. Deu umas 8 horas mais ou menos, eles me guiaram lá, né? Me encaminharam pra sala de parto. Então me botaram a touquinha e tal, tive que tomar um banho antes de ir pra lá. E aí eu fui, tive que esperar mais 3 ou 4 contrações dentro da sala de, 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 de operação, né? Operatória lá, até a médica me dar anestesia, até começar todo o processo, né, de cirurgia. E até então o Gustavo ainda não estava comigo e eu estava desesperada, falando pros médicos, moça, deixa meu esposo entrar, deixa meu esposo entrar. Eu preciso dele aqui do meu lado, é ele que vai me ajudar e tal. Não fiquei preocupada, até brinquei com eles, não fiquei preocupada, ele não vai desmaiar, ele é uma pessoa super acostumada com sangue, enfim, deixa ele entrar. Aí, não, ele vai entrar, ele entrou. Aí ele entrou, segurou minha mão, e pouco tempo depois o Heitor nasceu, gente, o Heitor nasceu grandão, a médica falou, nossa, olha como é que ele é grande, ele nasceu com 4,265 kg. Nasceu com 53 centímetros, imenso, mas ele nasceu sem chorar. Ele nasceu. Um olho tava aberto, eu lembro que o olho dele tava bem aberto, ele tava, tipo, muito assustado, tadinho. Mas ele não chorou. E aí eu falei pra médica, ele não tá chorando. Ela, não, não tem problema, é normal, não sei o quê. E aí logo levaram ele pra, né, botar aquelas borrachinhas, dar uma entubadinha nele e tal. E aí depois
vocês podem ter reparado no vídeo do meu parto, uma médica conversando comigo, e ela falou assim naquele vídeo, o seu bebê nasceu ofegante, ele nasceu cansado devido ao parto, né? A gente vai botar ele no respirador agora, você não pode tocar nele porque ele está esterilizado, a gente vai botar ele no respirador, a gente vai dar 2 horas para ele no respirador. Caso ele não evolua, ele vai ter que ir para UTI neonatal. Então imagina a minha cabeça naquele momento, eu cansadíssima, frustrada, né? Depois eu explico por causa da frustração. Porque eu não consegui o parto que eu queria, né? O meu parto dos sonhos, que era o parto normal, meu bebê veio direto pro meu colo, e o Gustavo corta o cordão umbilical, sabe? Eu tinha idealizado tudo aquilo na minha cabeça e não aconteceu. Mas o pior ainda era imaginar que meu bebê teria que ir para UTI neonatal devido ao tempo, né? Eu não sei se foi o tempo que ele ficou ali em trabalho de parto, eu não sei, só sei que ele estava bem ofegantezinho, ele não conseguiu de imediato respirar, né, assim que ele saiu da barriga. O Gustavo teve que sair da sala, porque eles tinham que me costurar e tal, e aí eu fui para uma sala pós-operatória, fiquei lá mais ou menos umas 3 horas, eu acho. Eu não tenho noção, porque o tempo passou muito rápido pra mim. Mas o Gustavo, que tava do lado de fora, demorou muito pra passar, muito mesmo. E naquele momento eu tava ali na sala de pós-operatório, muito out, assim, muito. Não sei, eu pensava mil coisas ao mesmo tempo. Eu não queria dormir, eu tava com medo de dormir, confesso. Porque a gente fica com medo, né? Acho que a anestesia vai apagar a gente, sei lá, dá uma neura na nossa cabeça, a gente acha que não vai acordar mais, vai entrar em coma, não sei. E eu não queria dormir, eu tava me segurando pra não dormir. E 2 horas depois a médica veio com o Heitor, ela colocou ele no meu braço e falou, olha, vamos botar ele pra mamar. E o seu filho reagiu muito bem ao respirador, ele vai poder ir pro quarto com você. Aí eu fiquei mais aliviada, né? Respirei fundo. E aí ele começou, né, mamar e tal. E depois de um tempo, uns 10 minutinhos mamando, ele começou a chorar, tava chorando, chorando. E eu deitada lá imóvel, pedi pra eles pegarem o neném, né? Porque ele tava chorando no meu colo, eu não tinha como acudir ele. E aí ela falou, olha, ele vai pro quarto com você, mas se ele ficar roxinho, se ele tiver alguma dificuldade para respirar, você chama as pediatras que a gente vai orientar, né? Vai socorrer ele e tal. E assim foi, gente. Foi minha cesárea, foi meu pós-operatório. Eu tive que esperar, né, minhas pernas mexerem para poder sair. O Gustavo tava do lado de fora, super tenso, óbvio, com a minha irmã. E aí quando a gente saiu foi uma festa toda, só, né? Porque ele não sabia se o bebê ia pro quarto ou se iria pra UTI com a gente. E é isso, né? Esse foi meu parto cesárea, né? Que o pós-parto foi tão confuso quanto o parto, né? Porque eu sempre, assim que eu engravidei, eu sempre me informei, eu sempre escutei aquela frase, bebês sabem nascer, mamães sabem parir. Sim, sabe, mas e quando o bebê não quer nascer? Sabe? Quando ele tá cansado, ele vira de lado, então na barriga, ele senta, ele não quer nascer, como é que a gente faz? Vai ter que forçar ele a nascer, sabe? Da forma natural. Óbvio que a forma natural é mais saudável, é a menos arriscada, enfim, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas a gente também não pode demonizar uma cesariana, né? Uma cirurgia, porque cesariana também salva vidas. Eu acho que a cesariana salvou a vida do meu filho, ela salvou a vida do Heitor. Como ela também pode, como a cesariana também já salvou a vida de vários e milhares de bebês, de mulheres também. Então, a gente não pode ficar demonizando. Acho que cada mulher sabe a sua necessidade, cada bebê sabe a forma que ele quer nascer.
Eu falo isso porque eu era assim, eu demonizava a cesariana, eu julgava, eu falava, mas não aguentou, mas é fraca, mas é isso. E não é uma questão de fraqueza, gente, é algo muito mais forte que a gente, sabe? Mas enfim, então, então é isso, né? Eu demorei 1 mês e meio para poder, né, absorver tudo isso. Eu demorei 1 mês e meio para parar de me julgar, porque eu me julgava. Eu ficava pensando assim, ai, se eu tivesse andado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, de repente ele teria nascido. Não, gente, tinha que ser do jeito que tinha que ser. Infelizmente ele não nasceu e veio direto para os meus braços, como eu almejava, como eu sonhava. Não, mas ele foi salvo, né? Ele foi muito bem cuidado e agora ele tá aqui nos meus braços, para sempre, né? Até o tempo que a vida nos permitir. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu relato, né? Foi bem. Tentei simplificar ao máximo, tentei passar o máximo do que eu tô sentindo hoje pra vocês. Tentei ser o máximo sincera também. Desculpa aí o sumiço, sabe como é que é, né? Essa loucura com o neném e tal. E feliz Dia das Mães pra vocês de novo. Ah, um recadinho pais para os papais, né? Pais, sejam pais, sabe? Não sejam mais nada. Não, vocês não são ajudantes, vocês são pais. Vocês têm a obrigação que a mãe tem, sabe? De educar, de cuidar. A única coisa que vocês não fazem é dar peito. Mas dar mamar vocês também podem dar na mamadeira, sabe? Se for o caso. Mas sejam pais, sejam companheiros das suas esposas, das mães dos seus filhos. Eu acho que isso faz uma diferença gigante, sabe? Na vida da mulher, na vida da mãe, na vida dos filhos, inclusive. Hoje o Heitor tá muito pequenininho, sabe? Mas eu tenho certeza que ele, mesmo que lá no inconsciente dele, lá, ele vai saber que o que o pai dele fez por ele. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Se vocês, mamães, quiserem, e papais, né, quiserem escrever um relato aqui pra gente também, que a gente vai gostar muito de saber um pouquinho de vocês também. É isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixe uma sugestão de vídeo aqui, mais alguma pergunta também, pode deixar aqui nos comentários que a gente comenta pra vocês. Valeu, gente? Então, assim, hoje é dia das mamães, eu sou uma nova pessoa, sou uma mamãe, eu renasci com o meu bebê. Então, é isso aí, mãe é isso, mãe é renascer. O significado de mãe é renascer. Obrigada, gente. Tchau, tchau.